Olá, meu nome é Denilson Nascimento dos Santos, sou advogado. E hoje eu lhe trago uma notícia muito boa, que é o interesse do governo em reduzir o tempo de espera da análise do seu requerimento de benefício previdenciário. O tempo de espera após o requerimento do benefício varia de 6 meses a 1 ano em média. E no dia 13 de janeiro de 2020, várias medidas foram anunciadas pela equipe do governo, que estavam presentes o secretário Rogério Marinho, o presidente do INSS, Renato Vieira, e o secretário Leonardo Rolim. A novidade é a convocação de 7.000 militares da reserva para reduzir a burocracia no atendimento. Muitos podem se perguntar o que esses militares farão, realizarão no INSS, já que não são especialistas para o cargo. Mas podem ficar tranquilos, esses militares não irão atuar na análise dos benefícios, eles atuarão no atendimento direto ao público, digitalização de documentos, etc. Assim, não será necessário os técnicos trabalharem diretamente no atendimento ao público, e os técnicos poderão fazer outras tarefas que estão deixando de fazer para atender ao público. Assim, agilizará mais o andamento dos processos administrativos. Outra medida é a perícia nos servidores afastados do INSS. Existem mais de 1.500 funcionários do INSS afastados, e com essa perícia, estima-se que 2/3 voltarão ao trabalho. O objetivo é um equilíbrio entre os pedidos e análise. Atualmente são feitos mais pedidos do que análises pelo INSS. Por isso, há uma grande demanda, há tanta demora na análise dos pedidos de benefício. Para isso, será publicado um decreto para selecionar os 7.000 militares que atuarão diretamente no atendimento ao público. A adesão deles é voluntária e haverá um acréscimo de 30% na sua remuneração. A expectativa é que em 6 meses após a efetiva implantação das medidas, sejam processados, analisados, tantos quantos forem protocolados os pedidos mensalmente. Se forem protocolados 100.000 pedidos no mês, 100.000 pedidos ou mais deverão ser analisados mensalmente. Assim, haverá um equilíbrio entre os pedidos feitos e os pedidos analisados. Isso lhe garantirá mais agilidade na análise do seu requerimento. Também, para diminuir a burocracia, não haverá mais necessidade de autenticação de todos os documentos, e haverá convênio com empresas para facilitar o envio da documentação do trabalhador, e assim uma análise mais rápida e prática no requerimento do benefício desses segurados da Previdência Social. Outra coisa que eu particularmente achei bastante interessante e muito importante, mais importante ainda do que a convocação dos militares que atuarão diretamente no atendimento ao público, isso que eu vou te falar agora interferirá diretamente na análise, no resultado do seu requerimento, que é o seguinte: os entendimentos das súmulas judiciais deverão ser aplicados sem litígio. O que isso significa? Que as súmulas deverão ser obedecidas pelo INSS sem a necessidade de uma ação judicial. Muitas vezes existe a súmula em favor do trabalhador, do segurado, porém o INSS tem outro entendimento e nega o pedido, havendo assim uma necessidade de ingressar-se com uma ação judicial para que seja respeitada, aplicada aquela súmula que beneficia o trabalhador, o segurado. Porém agora, através dessas medidas do governo,
as súmulas deverão ser aplicadas, interpretadas pelo INSS, sem a necessidade do litígio judicial. Vamos pegar como exemplo a súmula 103 do TRF4, que fala sobre a aposentadoria híbrida. Essa súmula diz que não importa qual atividade que o segurado está exercendo na hora do requerimento administrativo, se atividade urbana ou atividade rural. O INSS muitas vezes nega o requerimento, alegando que o segurado não está exercendo atividade rural na hora do requerimento da aposentadoria. Porém, esta súmula diz que não importa, é irrelevante qual atividade que o segurado está exercendo na hora do requerimento da aposentadoria. O que importa é completar o tempo mínimo de carência, que são 180 meses de contribuições, mais a idade, 65 anos para o homem ou 60 para a mulher, no caso da aposentadoria híbrida. Também temos a súmula 73 do TRF4, que fala sobre início de prova, documentos de parentes, documentos do mesmo grupo parental, que servem como início de prova para comprovar a atividade rural e a qualidade de segurado especial. O INSS muitas vezes não aceita documentos de terceiros, documentos de parentes, como início de prova ou como prova da atividade rural. Porém, a súmula 73 do TRF4 diz que devem ser aceitos os documentos de parentes do mesmo grupo parental como início de prova. Sendo assim, com essas medidas e o entendimento de que devem ser adotadas as súmulas pelo INSS, não haverá a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para que as súmulas sejam aplicadas. Também há o interesse do governo na ampliação da concessão das aposentadorias automáticas. Em 2019 foram apenas 2% das concessões automáticas. Em 2018 esse número foi 10 vezes menor. A ideia do governo é ampliar esse tipo de concessão. Porém, o segurado deve ficar atento. Ele tem que ter certeza de que seus dados do CNIS estão corretos, de que todos os períodos de contribuições estão no seu CNIS, para que não haja prejuízo, não haja aplicação de fator previdenciário, ou se houver, seja benéfico, e ele não venha sofrer prejuízo com isso. A expectativa do governo é que até abril de 2020 todas as medidas sejam implantadas e mais 6 meses para normalizar o atendimento e as análises dos benefícios, ou seja, abril mais 6 meses igual mês de outubro. Se realmente as medidas derem certo, até o final de 2020 normalizará o atendimento e a análise do INSS. Vamos ficar atentos e vamos acompanhar para ver se realmente essas medidas serão implantadas e se serão efetivas, se irão realmente funcionar. Porque a demora na análise dos requerimentos do INSS já são exageradas. É um período muito longo em que o segurado tem que ficar esperando para ter uma resposta do INSS. Se essa resposta fosse positiva, até que não o prejudicaria tanto. Mas, além dele esperar 6 meses, 1 ano, muitas vezes, na maioria das vezes, a resposta vem com a negativa do requerimento, com o indeferimento do pedido de aposentadoria, auxílio-doença ou seja lá qual for o benefício pleiteado. Com uma análise mais rápida, dentro do prazo legal, prazo de 30 dias, conforme determina a lei, independentemente do resultado positivo ou negativo, o segurado saberá o que fazer. Se ele tiver uma resposta positiva, beleza, logo receberá o seu benefício. Caso ele tenha uma resposta negativa, antes ele poderá procurar um advogado e ingressar com uma ação judicial para a concessão ou restabelecimento do seu benefício. Portanto, é muito importante a agilidade
na análise dos requerimentos de benefícios perante o INSS. E esperamos que essas medidas do governo sejam eficazes e os benefícios sejam analisados o mais rápido possível. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.